Então, o senhor tem algum tipo de dor no corpo? Eu sinto dor na coluna e nas pernas no caminhar, né? E aqui na virilha por causa de um acidente que eu tive. Dor nas pernas, dor nos braços, lateja as pernas e os braços, tudo sempre, todos os dias, é contínuo. Tem muita dor assim na junta, nos braços e no ombro, no joelho, tem bastante. Então, a senhora tem algum tipo de dor no corpo e qual dor é essa? Eu tenho dor nas pernas, tenho uma dor numa perna e assim é contínua, fica quase todo dia doendo sempre. A dor no corpo, quando é contínua e permanece por semanas ou meses, pode ser um sintoma de uma doença reumática. Esse tipo de doença atinge cerca de 14 milhões de brasileiros. João é um deles. O agrônomo tem 55 anos e descobriu a poliomielite há 8. Os sintomas são muito sutis. O início, eu te falei, por exemplo, o diagnóstico meu mesmo saiu em meados de 2007. Mas um ano e meio antes, já começou os primeiros sintomas. E eu não sabia o que era. Para levantar, por exemplo, de um sofá muito fofo, confortável, aquele sofazão, né, eu tinha que me apoiar com as mãos. E mesmo assim afundava as mãos, era difícil. Comecei a sentir dificuldade para levantar da cama, né? Aí na hora de tomar banho no box também eu sentia medo, assim, um desequilíbrio, sabe? E eu sentia uma dor também, era uma dor, bem uma nevralgia que fala, né? Uma dor, assim, tu sente que é muscular, mas parecia uma dor meio de fadiga, aquela coisa tipo de reumatismo mesmo. Desde que recebeu o diagnóstico, João se adapta à doença crônica, que afeta o sistema muscular. No início, eu ficava muito dependente de tudo. Como é difícil para levantar, se tivesse alguém por perto, eu facilitava, me alcança isso, me alcança aquilo. Aos poucos a gente vai vendo que não dá para, né? Até é ruim, a gente se sente mal. E como eu moro sozinho, eu fui aprendendo a me virar, né? No dia a dia e tal. Eu faço os movimentos calculados, planejados, para evitar queda, evitar, né, alguma coisa assim. E isso aí acaba me dando conforto e eficiência nas atividades. Eu tenho uma churrasqueira na sacada do meu apartamento, coloquei outra barra em frente à churrasqueira e uso um banco elevado, esses bancos tipo de barzinho, né? E tem uma mesinha, eu consigo assar um churrasco, espetar, fazer fogo, tudo, e servir até as pessoas ali. As doenças reumáticas não têm cura, mas os sintomas podem ser tratados com fisioterapia. E é justamente aqui, na Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UPF, que os pacientes recebem tratamento. Na clínica de fisioterapia, pacientes que têm doenças reumáticas, como João, são atendidos todos os dias. Esse serviço faz parte de uma pesquisa realizada pela professora Lia Mara Vibelinger sobre a importância da fisioterapia para diminuir os principais sintomas dessas doenças. Entre eles, a dor. A grande maioria das doenças reumáticas causam dor crônica. Então, o nosso papel, na realidade, não é atuar na cura da doença em si, mas é fazer, na realidade, com que o paciente mantenha a capacidade funcional dele, a função, que isso seria o quê? A função de se alimentar com a própria mão, de pentear os cabelos, de se vestir, de abotoar uma roupa, de colocar um calçado, de exercer a sua atividade laboral, profissional, né? E a qualidade de vida dele. O estudo é realizado há cerca de 10 anos e os resultados são considerados positivos pela pesquisadora. O resultado, ele tem sido bastante satisfatório. Então, assim, o nosso trabalho, na realidade, o nosso projeto, ele abrange a maioria das doenças reumáticas. Dificilmente um indivíduo que chega ao nosso setor, por exemplo, de trabalho, portador de alguma doença reumática, ele não saia com algum resultado satisfatório da intervenção que ele recebeu. E não é só a professora que avalia os resultados obtidos em uma década de estudo. João, paciente da clínica há 4 anos, também aprova as consequências do tratamento. A fisioterapia foi fundamental para mim nisso aí. Sem a fisioterapia não tem essa motivação que eu te disse, essa manutenção da parte física, sabe? A fisioterapia que dá. O fisioterapeuta acaba sendo até tipo um psicólogo, porque ele age no emocional da gente, nessa parte de motivação, da cobrança de melhor, de colocar ânimo na gente, sabe?
Existem mais de 100 tipos diferentes de doenças reumáticas. Entre elas, a artrite reumatoide, um dos tipos mais comuns. Somente entre janeiro de 2010 e setembro de 2011, cerca de 33 mil pacientes foram internados em decorrência dessa doença. O valor empregado para custear os tratamentos somou 24 milhões nesse período. Cada doença reumática tem características próprias, mas a maioria apresenta sintomas semelhantes, e o principal deles é a dor, constante e permanente. Se eu tenho uma dor e eu não sei se a minha dor ela é reumática ou se ela é uma dor mecânica que se desencadeou só por um trauma. Na realidade, o que a gente tem que pensar é assim, que a dor que ela se desencadeia só por um trauma, ela normalmente se resolve de uma forma mais rápida. Tá? E a dor reumática, ela normalmente é uma dor crônica, ela é uma dor persistente. Né? Então, algumas pessoas dizem assim, eu dei um mau jeito nas minhas costas. Quem só deu um mau jeito, logo deve melhorar. O paciente que tem uma doença inflamatória da coluna vertebral, é uma dor que ela vai persistir por mais de 3 meses. É aquela dor que não basta o paciente estar em repouso. Ele pode ficar em repouso que a dor não melhora só por estar em repouso. É o contrário, né? Quando ela é específica da doença reumática, ela normalmente necessita do movimento para diminuir a rigidez, tá? Que é um sintoma que é bem persistente nas doenças reumáticas.